Olá, Sextano. Vou falar um pouco sobre a história dos hebreus e dos fenícios. Vou começar fazendo um breve resumo da civilização fenícia. Civilização essa que nasceu situada no leste do mar Mediterrâneo, o atual Líbano. Os fenícios tinham uma vida muito ligada ao mar. Isso se dava porque a vegetação fenícia oferecia uma presença de uma floresta muito rica em cedro, e o cedro do Líbano, no caso, com essa madeira que eles construíam embarcações, e com essas embarcações os fenícios se tornaram os mais importantes navegadores da antiguidade. Navegavam pelo Mediterrâneo e pelo Atlântico. A principal prática deles, econômica, foi o comércio, tá? E os fenícios, eles foram, antes dos romanos, a civilização que exerceu a maior influência no comércio do mar Mediterrâneo. Eles formaram um grande império, fundaram inclusive feitorias comerciais no norte da África, na Península Ibérica, na ilha da Sicília, e a mais importante foi na cidade de Cartago. Quanto à política, na política é preciso pensar no relevo do território. Era uma estreita faixa de terra e essa região era muito montanhosa, então quando as cidades foram se formando, elas se formam isoladas umas das outras, por terra, no caso. E foi por isso que cada cidade desenvolveu o seu próprio governo. Então não temos uma situação política unificada, mas na verdade várias cidades com governo próprio e autonomia política e econômica. No caso, as cidades e estados. As cidades e estados possuíam seus reis e uma assembleia que tinha um caráter consultivo, ou seja, o objetivo era orientar os reis, dar conselho. As principais cidades de estado foram Tiro, Biblos e Sidom. Né? E contribuição cultural, a mais importante contribuição deles foi o alfabeto fonético, já que as escritas antigas, como a escrita hieroglífica dos egípcios e a cuneiforme dos sumérios, elas possuíam muitos símbolos, e isso cria muita dificuldade nos registros burocráticos para a administração de cidade, tá? E ainda para a comunicação, no caso do comércio. Então, os fenícios substituíram essa escrita por uma escrita onde cada símbolo vai representar um som diferente. Surge aí um alfabeto fonético, que tem apenas 22 caracteres. Esse alfabeto fonético é o que nós conhecemos hoje em dia, onde cada símbolo, cada letra possui um som diferente. Isso trouxe muita praticidade, tanto para registro burocrático, quanto para comunicação com outros povos que vão assimilar esse alfabeto, e vai facilitar bastante nas práticas comerciais. Na religião, eles eram politeístas. Tem dois principais deuses, que é o Baal, deus do sol, e Astarte, que é a deusa da lua. E cada cidade tinha costume de ter um deus protetor. Tá? E falando um pouco sobre os hebreus são conhecidos historicamente como israelitas ou judeus. Né? Eles eram um povo seminômade e que habitavam a religião da Palestina, nas proximidades ali do Rio Jordão, a religião que eles chamavam de Canaã. Essa região, ela compreendia as localidades atuais do Estado de Israel, faixa de Gaza, Jordânia, Cisjordânia, Síria e o Líbano. E historicamente, a região da Palestina ela foi habitada por diversos povos, entre eles os filisteus, os moabitas e os cananeus. Tá? Os hebreus da antiguidade eles realizavam práticas agrícolas, principalmente o cultivo de cereais e também atividades pastoreiras, como criação das ovelhas. Né? Em relação ao aspecto religioso, nós estamos falando do primeiro grupo monoteísta da antiguidade. Eles chamavam esse deus de Javé, Jeová, ou até mesmo Adonai. Os hebreus eles tinham a religiosidade deles fundamentada nos 10 mandamentos. E Moisés, que é um dos seus profetas, é reconhecido por ter recebido
essa placa dos 10 mandamentos, a tábua, né, dos 10 mandamentos, na região do Monte Sinai. Ele recebe do próprio Deus, de acordo com a cultura hebraica. Eles acreditam também na imortalidade da alma, tá? Eles acreditam no juízo final e é uma religião messiânica, ou seja, ela é baseada numa crença de que um libertador virá para salvar todo o povo hebreu. Em sua história, nós temos 3 patriarcas mais importantes. O primeiro deles foi Abraão, depois veio Isaac e depois Jacó. Jacó vai ter 12 filhos e esses filhos vão fundar 12 tribos. Essas tribos serão conhecidas como as 12 tribos de Israel. A história do povo hebreu foi marcada por constantes perseguições, tá? A mais conhecida foi um episódio que eles foram escravizados no Egito, ficaram por um tempo no Egito e depois eles conseguiram sair de lá, num episódio que ficou conhecido como Êxodo, e esse Êxodo ele inicia liderado por Abraão. Outro episódio importante da história dos hebreus está relacionado ao rei Salomão. Ele construiu um templo muito famoso, o Templo de Jerusalém, ou Templo de Salomão. Esse templo foi atacado por diversos grupos ao longo da história, já foi destruído por 2 vezes, e hoje as ruínas desse templo, elas fazem parte do famoso Muro das Lamentações, tá? Devido a constantes perseguições que esse povo sofreu ao longo da história, e em dado momento eles vão se dispersar pelo mundo inteiro, e esse processo ficou conhecido como diáspora hebraica. Mas eles voltarão para a região da Palestina após a Segunda Guerra Mundial, quando é criado o Estado de Israel. E foi isso aí, gente. Um breve resumo sobre essas 2 sociedades e até a próxima.